Ah, que grandeza tu tens, meu Senhor, céus e estrelas, tu és Criador. Nuvens e o sempre belo luar contam ao mundo deste amor sem par. Tua palavra é perfeita e fiel, são teus juízos mais doces que o mel. Ah, quanto anelo em obedecer teus mandamentos e só neles crer. Se
me honrar, aos outros falar que somente tu podes salvar. Quando conheci a Cristo Salvador, que veio a este mundo pecador, compreendi então que a salvação só podia vir pelo Senhor. Usa-me, Senhor, para que eu possa ser um vaso. Boa noite, meus queridos irmãos, amigos que estão participando dessa live. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e convidá-los para agora ouvir a palavra de Deus. O que Deus tem para nos falar? Nós já falamos com Deus através do louvor, expressando a nossa adoração, nosso louvor, nossa gratidão. E agora Deus há de nos falar através da sua santa palavra. E eu quero, nesse momento, ler na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, do verso 17 ao 34. Esse texto, ele já é, por demais, conhecido. Mais perto. Vamos lá então. De fato, eu vos louvo, porque capítulo 11, a partir do versículo 17. Então vamos lá. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em nosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem.
porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu vos ordenarei quando for ter convosco. Naquela época do apóstolo Paulo, a ceia do Senhor, ela era tomada numa festa. Era realmente uma ceia. Diferentemente de hoje, além de comemorarem o evento da redenção na ceia, além de agradecer a Deus, depois daquele ritual, eles participavam de um banquete, o banquete do amor, o banquete do ágape, no qual cada pessoa da igreja que podia levava algo de comer e ali, naquele ambiente, distribuía para que todos pudessem participar daquele banquete maravilhoso, daquele banquete do amor. Era assim que se comemorava a ceia do Senhor naquela época. O apóstolo Paulo escreveu essa carta cerca do ano 55 depois de Cristo, foi escrita, portanto, antes dos evangelhos. Essa carta já havia sido escrita, e nessa carta Paulo trabalha, dentre tantas outras coisas, ele trabalha essa questão da reunião, da festa do amor, da comemoração da ceia do Senhor. E ele levanta alguns pontos aqui, nesse capítulo que nós lemos, pontos esses desagradáveis no que dizia respeito à prática, aquela prática da ceia na igreja dos Coríntios, ao ponto do apóstolo Paulo não considerar aquela ceia como sendo uma ceia do Senhor. A ceia aos Coríntios, praticada pelos coríntios, Paulo não considerava como sendo uma ceia do Senhor, uma ceia do amor, mas ela era uma ceia do juízo, ela era uma ceia do juízo. Pois bem, por que a ceia dos coríntios, dos crentes da igreja de Corinto, não era considerada a ceia do Senhor pelo apóstolo Paulo? E eu gostaria de levantar 3 pontos. Aquela ceia, 3 características que aquela ceia não possuía. E a primeira característica que faz a celebração da ceia, a ceia do Senhor, é quando a ceia é uma koinonia. Para ser uma ceia do Senhor, é preciso que haja koinonia. No versículo 22, o apóstolo Paulo nos mostra essa realidade. E ele disse no versículo 22, não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Era comum, quando iam comemorar a ceia do Senhor, levavam mantimento, comida, porque após a comemoração, ao seguir a comemoração, havia um banquete. E ali, naquela igreja, como em todas as igrejas daquela época, havia muita gente pobre, havia muitas famílias pobres, famílias de escravos, que não tinham nada para levar.
Mas havia também famílias ricas. Portanto, essas famílias levavam e distribuíam. Havia aquela comunhão, aquela koinonia. Koinonia quer dizer comunhão. Era a festa da comunhão. O espírito de comunhão precisava estar presente naquela festa. E ali distribuíam os seus mantimentos. Todos comiam. Mas não estava acontecendo isso em Corinto. Não estava. O que estava acontecendo é que naquela festa é que os irmãos mais ricos chegavam primeiro e bebiam o vinho, se embriagavam de tanto beber vinho, comiam tudo o que tinha, repetindo e copiando os banquetes gregos e romanos, que eram mais banquetes de luxúria e de pecado. E o apóstolo Paulo então pergunta: não tendes porventura casas onde comer e beber? E quando os irmãos mais humildes chegavam ali, na festa do amor, na festa do ágape, que seguia ao ritual da Santa Ceia, não havia mais nada para comer, não havia mais nada para beber. Evidentemente que aquela igreja, ela não sabia o que era comunhão, ela não sabia o que era amor, ela não sabia o que era receber o irmão e viver em comunhão. Era um cristianismo doentio, aquele cristianismo vivido pela igreja de Corinto. Era um cristianismo cheio de divisões, soberbas. Alguns se consideravam espirituais, outros se consideravam de Paulo, de Pedro, de João, de Jesus, Apolo. Uma igreja profundamente dividida. E dentro daquela igreja não havia a verdadeira comunhão. Essa divisão cotidiana da igreja se manifestava na festa da Santa Ceia. Era na festa da Santa Ceia que se tirava um retrato, uma radiografia da situação doentia daquela igreja, cheia de soberbas. Quando, no assunto dos dons espirituais, alguns que falavam em línguas consideravam os outros como inferiores, ou alguns que tinham a palavra da revelação consideravam os outros inferiores. Uma igreja cheia de pecado. A igreja de Corinto talvez seja a pior igreja do Novo Testamento, em termos de maturidade, em termos de pecado, em termos de divisão, em termos de soberba, em termos de ódio. Tudo havia dentro daquela igreja, era uma igreja carnal. E é nesse contexto que Paulo trabalha a questão do corpo de Cristo, para mostrar que a igreja é uma só, para mostrar que a igreja não está dividida, ela é um corpo. Ele trabalha isso no capítulo 10, versos 16 e 17. Depois ele trabalha no capítulo 12, 13 e 14. Ele gasta 3 capítulos para mostrar que a igreja é um corpo. Ela funciona em unidade. Jesus não tem várias igrejas. Jesus tem um corpo. Nós temos aqui na terra várias denominações. Nós temos aqui pessoas pregando a bandeira da sua denominação. Nós temos pessoas que consideram que a sua denominação é a única que vai para o céu. Nós temos aqui na terra pessoas que ficam pescando em outras igrejas. Eles não entenderam e não sabem até hoje o que é evangelho do reino. Nós temos aqui, na verdade, denominações que parecem que desconhecem o que é corpo de Cristo.
E aí eu pergunto, como seria a ceia hoje? Naquela época, uma ceia reprovada pelo apóstolo Paulo, porque a ceia ela não manifestava koinonia, não havia comunhão naquela igreja. Havia sim panelas, divisões, havia sim facções, heresias de todo tipo, havia grupo de Pedro, grupo de Apolo, grupo de Jesus, grupo do apóstolo Paulo, brigas entre essas gangues dentro daquela igreja. Lamentável, lamentável. E aquela festa era a festa do egoísmo, era a festa das facções, era a festa da carnalidade de uma vida, de uma igreja que não sabia o que era koinonia, que não sabia o que era comunhão, que não sabia o que era corpo. É por isso que Paulo, ele não aceita aquela festa como sendo a ceia do Senhor. Praticavam o ritual do pão, do vinho, tomavam, repetiam as palavras, mas não eram a ceia do Senhor. Aquilo ali era uma festa para o juízo, mas não para o crescimento, mas não para a bênção. Mas há um segundo motivo pelo qual, ou uma segunda característica que deve haver na festa da ceia do Senhor, é que além da koinonia é necessário que haja eucaristia. A ceia do Senhor, ela também é uma eucaristia. Lá em Corinto não havia eucaristia. Eucaristia quer dizer ações de graças. E o que tem a ver a eucaristia com esse memorial, com essa festa, com esse ritual? É que na verdade eles faziam isso em memória do Senhor, como uma forma de agradecer pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. A ceia é como uma forma de nos voltar, de nos fazer lembrar do Calvário, vividamente, do sangue sendo derramado no madeiro, coroa de espinho, do corpo machucado, flagelado, por amor a nós, morrendo em nosso lugar, recebendo sobre si o castigo que era para nós, experimentando o inferno em nosso lugar, para que nós tivéssemos a vida eterna. Portanto, a igreja, ela começa a se reunir num determinado dia para comemorar, isto é, memorizar, lembrar juntos deste evento histórico, redentivo, da nossa redenção. Mas não é só isso que a ceia nos faz lembrar. O Senhor Jesus disse: fazei isso em memória de mim, até que eu venha. A ceia também ela nos faz lembrar que o morto ressuscitou e venceu. A ceia nos direciona através do ritual e da festa para o ressuscitado que voltará. Portanto, ela nos faz lembrar de três coisas. Vividamente ela traz essas três questões. Destes três, dois já aconteceram, dois eventos: a morte, a ressurreição. Agora falta só o terceiro evento, a parousia, o aparecimento dele nas nuvens como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E portanto a igreja se reunia e vem se reunindo pelos séculos para agradecer a Deus. Por isso a igreja a ceia é uma eucaristia, ela tem que ser uma eucaristia, além de koinonia,
de comunhão do corpo, além de mostrar que é um corpo só que tem que estar coeso em comunhão, ela precisa ser uma festa de ações de graças pelo evento redentivo que engloba a morte, a ressurreição e a volta do Senhor Jesus, quando a nossa redenção se fará plenamente. Eles não sabiam disso. Os coríntios participavam da festa e talvez nem mesmo soubessem o profundo significado daquele ritual. E o apóstolo Paulo diz: quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo. Alguns iam para a festa e se embriagavam com vinho, comiam, se empanturravam e não deixavam nada para os outros. Como eu disse antes, seguindo o modelo dos banquetes antigos. Conta-se que nos banquetes gregos, Platão conta em um dos seus livros chamado O Banquete, que nos banquetes gregos as pessoas se reuniam, comiam, se empanturravam, bebiam, se embriagavam, e quando já estavam cheios, vinha um escravo por detrás com um vaso e com a pena que enfiava ali na garganta, e a pessoa então voltava a comida e continuava comendo, e a noite toda aquela festa de orgia e de pecado, glutonaria. Talvez essas pessoas converteram, mas a cabeça e a cultura não. Converteram ao Evangelho vivo do Senhor Jesus, mas a cultura ainda era dos banquetes antigos. Esse aqui não, esse é um banquete novo. Esse é um banquete trazer koinonia e eucaristia, comunhão e gratidão. É para isso que serve essa festa. É para isso que nós separamos um domingo no mês e comemoramos a Santa Ceia. Comemos a ceia do Senhor. Porque a ceia está nos falando e nos apontando sobre a necessidade de comunhão, mas também sobre a necessidade de eucaristia. Mas uma terceira característica que eu quero levantar aqui nessa noite é que a ceia, além de nos falar de koinonia, de eucaristia, ela nos fala de aliança. Ela nos fala de aliança. E o versículo 25, nós lemos o seguinte: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A ceia do Senhor é uma comemoração da aliança. Aquela aliança que foi feita com Abraão. Aquela aliança que foi ratificada com Moisés. E Jesus então ele diz que todas as alianças do Antigo Testamento eram sombra, eram tipo da aliança que Deus fez conosco através de Cristo Jesus. Portanto, participar da ceia, além de ter o aspecto da comunhão, de nos fazer lembrar que somos um corpo, e portanto não podemos estar brigados e separados com a comunhão quebrada, além de aqui da Eucaristia, a nossa vida deve ser carregada de ações de graças pelo evento redentivo, por nossa salvação eterna. A ceia, ela também é o momento de confirmar os nossos votos de fidelidade à aliança. A ceia é o momento de lembrar que há uma aliança conosco através de Cristo Jesus e que nós estamos nele, e há uma aliança eterna entre Deus e nós.
De certo, os coríntios também não sabiam que havia essa realidade sendo tipificada ali, simbolizada na ceia do Senhor. Viver uma vida de pecado e participar da ceia é provocar a Deus. Viver uma vida de infidelidade e participar da ceia é provocar a Deus. E é por isso que Paulo fala aqui: examine-se, pois, o homem a si mesmo, no versículo 28, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo. E ele continua dizendo: eis a razão porque há entre vós muitos fracos, muitos doentes, e poucos que dormem, e não poucos que dormem, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por Deus, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Lá em Corinto, muitos fracos na fé, muitos abandonando o caminho, muitos doentes, e muita gente morria naquela igreja, muita gente doente na igreja. Aí pedia para orar: vem cá que nós vamos orar, ora para mim, pastor, põe a mão aqui na minha cabeça, vamos fazer a corrente das 9 orações, vamos fazer isso, aquilo outro, não tinha cura, morria. Por quê? Porque estavam quebrando a aliança, estavam participando da ceia do Senhor em pecado. E a questão toda da disciplina de Deus sobre aquela igreja não era tanto participar do ritual em pecado, mas era viver cotidianamente em pecado, quebrando a aliança e sendo infiel com Deus. Mas como Deus não quebra a aliança em Cristo conosco, o que Ele faz? Ele nos disciplina, ou Ele disciplina aquela igreja para não ser condenada com o mundo. É melhor que adoeça, que morra e seja salvo, do que ser condenada pelo mundo. A Santa Ceia, ela nos fala da bênção da aliança, mas da gravidade da aliança. Nós não podemos, de forma nenhuma, viver em pecado e querer participar da ceia do Senhor. De maneira nenhuma podemos fazer isso. A ceia lá dos Coríntios não era a ceia do Senhor, mas era uma festa pagã. Uma festa pagã. Não havia coinonia, não havia comunhão. Uma igreja totalmente dividida. E aqui eu pergunto: será que a igreja no século 21 não está completamente dividida? A comunhão não está quebrada? Aquela ceia não tinha Eucaristia, não havia ações de graças pelos eventos redentivos, e eles não tinham consciência de aliança. Aquela pessoa que está em Cristo Jesus, ela não tem opção a não ser andar na santidade e andar em santidade com Deus. Não podemos estar em Cristo e andarmos em pecado. Naquela igreja Deus estava disciplinando muitos enfraquecendo, muitos adoecendo e muitos morrendo pela mão disciplinadora de Deus. Um dia nós estaremos com o Senhor e nós participaremos da ceia no reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Nós vamos nesse momento ainda louvar a Deus com um cântico. Vamos chamar o pessoal do louvor e encerraremos então a nossa reunião. Que Deus abençoe a todos.
Vamos orar então. Querido Deus, louvamos-te, Senhor. Louvamos-te porque Tu enviaste o Teu unigênito para morrer por nós e nos dar a vida eterna, e formaste, através do Teu Santo Espírito, um povo de eleitos que são chamados pelo Evangelho e pelo Teu Santo Espírito de todos os tempos da história e também do nosso tempo, para formar esse corpo, esse povo que herda a vida eterna em Cristo. Que o Senhor abençoe a todos que nos ouviram, que a Tua palavra cumpra o propósito do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite para todos, uma boa e abençoada semana. Que Deus abençoe.